Regra 4. O método é necessário para a procura da verdade. Os mortais são denominados por uma curiosidade tão cega que muitas das vezes enveredam o espírito por caminhos desconhecidos, sem qualquer esperança razoável, mas unicamente para se arriscarem a encontrar o que procuram. É como se alguém, incendiado pelo desejo tão estúpido de encontrar um tesouro, vagueasse sem cessar pelas praças públicas para ver se casualmente encontrava algum perdido por um transeunte. Assim, estudam quase todos os quimistas, a maioria dos geômetras e um grande número de filósofos. Não nego que tenham, por vezes, muita sorte nos seus caminhos errantes e encontrem alguma verdade. Contudo, não estou de acordo que sejam mais competentes, mas apenas mais afortunados. Ora, vale mais nunca pensar em procurar a verdade de alguma coisa que fazê-lo sem método. É certíssimo, pois, que os estudos feitos desordenadamente e as meditações confusas obscurecem a luz natural e cegam os espíritos. Quem se acostuma a andar assim nas trevas enfraquece de tal modo a acuidade do olhar que depois não pode suportar a luz do pleno dia. E é a experiência que o diz. Vemos muitíssimas vezes os que nunca se dedicaram às letras julgar o que se lhes depara com muito maior solidez e clareza do que aqueles que sempre frequentaram as escolas. Entendo por método regras certas e fáceis que permitem a quem exatamente as observar, nunca tomar por verdadeiro algo de falso e, sem desperdiçar inutilmente nenhum esforço da mente, mas aumentando sempre gradualmente o saber, atingir o conhecimento verdadeiro de tudo que será capaz de saber. Aqui há duas observações a fazer. Não tomar absolutamente nada de falso por verdadeiro e chegar ao conhecimento de tudo. Com efeito, se ignorarmos algo de quanto podemos saber, é apenas porque ou nunca divisamos uma via que nos conduzisse a tal conhecimento, ou porque caímos no erro oposto. Mas, se o método nos dá uma explicação perfeita do uso da intuição intelectual para não cairmos no erro contrário à verdade, e do meio encontrar deduções para chegar ao conhecimento de tudo, parece-me que nada mais se exige para ele ser completo, já que nenhuma ciência se pode adquirir a não ser pela intuição intelectual ou pela dedução, como assim ficou dito. Nem ele se pode estender até ensinar como se deve fazer essas operações, porque são mais simples e primeiras de todas, de tal maneira que, se o nosso entendimento as não pudesse usar antes, não compreenderia nenhum dos preceitos do próprio método, por mais fáceis que fossem. Quanto às outras operações intelectuais, que a diabética se esforça por orientar com a ajuda destas primeiras, são aqui inúteis, ou antes devem contar-se entre os obstáculos, já que não há nada que se possa juntar para a luz da razão, sem a obscurecer de uma ou de outra maneira. Uma vez que a utilidade desse método é tão grande que o cultivo das letras parece sem ele destinado a ser mais prejudicial do que útil, facilmente me convenço que os espíritos superiores, mesmo só sob a conduta da natureza, já antes o divisaram de alguma maneira. Com efeito, a mente humana tem não sei que de divino, em que as primeiras sementes dos pensamentos úteis foram lançadas de tal modo que, muitas vezes, ainda que descuradas e abafadas por estudos feitos indiretamente, produzem um fruto espontâneo. É o que experimentamos nas ciências mais fáceis, a aritmética e geometria. De fato, vemos bastante bem que os antigos geômetras utilizaram uma espécie de análise que estendiam a solução de todos os problemas, ainda que não tenham transmitido à posteridade.
E agora floresce um gênero da aritmética que se chama álgebra, que permite fazer para os números o que os antigos faziam para as figuras. Essas duas coisas não passam de frutos espontâneos dos princípios naturais do nosso método. E não me admiro que tenha sido nessas artes, cujos objetos são muito simples, que eles até aqui cresceram com mais facilidade do que nas outras, onde os maiores obstáculos geralmente os costumam abafar, mas onde também, no entanto, se cultivarem com sumo cuidado, se farão infalivelmente chegar à perfeita maturidade. Foi só que me propus principalmente a fazer nesse tratado. Não daria muita importância a estas regras, só servissem para resolver os bons problemas com que costumam entender-se calculadores ou geômetras nos seus passatempos. Julgaria, neste caso, não ter dado outra prova de superioridade que há de me ocupar de bagatelas, talvez com a sutileza do que os outros. E, ainda que esteja decidido a falar aqui muito de figuras e de números, porque não se pode impedir a nenhuma das outras disciplinas exemplos tão evidentes e tão certos, quem, no entanto, prestar atenção à minha ideia, apercebe-se facilmente de que estou a pensar pensar nada menos do que nas matemáticas vulgares, e que exponho uma outra disciplina de que elas são mais roupagem do que partes. Essa disciplina deve efetivamente conter os primeiros rudimentos da razão humana e entender-se para fazer brotar verdades a respeito de qualquer assunto. E para falar livremente, é preferível a todo conhecimento transmitido humanamente, visto que é fonte de todos os outros, e é esta minha persuasão. Se falei de roupagem, não significa que eu queira cobrir e envolver este ensino para afastar o vulgo. Antes, o quero vestir e adornar para melhor adaptar ao espírito humano. Quando primeiramente me apliquei às disciplinas matemáticas, li logo integralmente a maior parte das coisas que atualmente os seus promotores ensinam, e cultivei a preferência à aritmética e à geometria, porque eram, disse, a mais simples como que um acento para os restantes. Mas, tanto numa como noutra, não tive sorte de me virem às mãos autores capazes de me satisfazer plenamente. Lia neles, certamente, muitas coisas acerca dos números, cujo cálculo me fazia constatar a verdade. Quanto às figuras, havia muitas coisas que, de alguma maneira, eles me mentiam pelos olhos dentro e que eram o resultado das consequências rigorosas, mas por que é que era assim e como lá se chegava, não me parecia que o patenteassem bastante a mente. Por isso, não ficava surpreendido ao ver a maior parte dos homens, mesmo bem dotados e eruditos, aflorar estas artes para logo as abandonarem, como infantis e inúteis, ou pelo contrário, deter-se-á a entrada dissuadidos de as aprender pela ideia de que eram exatamente difíceis e intricadas. Com efeito, nada há de mais inútil do que lidar de tal modo com os simples números e figuras imaginárias que a nossa vontade para satisfazer-se com conhecimento de semelhantes banalidades. E nessas demonstrações superficiais, em que o acesso faz mais descobertas do que a arte, e que se dirigem mais aos olhos do que a imaginação, do que o entendimento, nada de mais fútil do que a elas se aplicar ao ponto de perdermos de algum modo o hábito de utilizar a própria razão ao mesmo tempo. Nada é mais complicado do que, com semelhante maneira de fazer demonstrações, superar novas dificuldades escondidas numa desordem de números. Seguidamente,
Interroguei-me sobre a razão que outrora levou a criadores da filosofia a não quererem admitir no estudo da sabedoria ninguém que fosse ignorante em matemática, como se de todas as disciplinas que lhes parecesse a mais fácil e necessária para ensinar preparar os espíritos para as outras ciências mais importantes. Suspeitei, então, que tivessem conhecido a espécie de matemática muito diferente da matemática vulgar da nossa época, sem que, por isso, pensassem que dela tivessem tido um conhecimento perfeito, pois as suas loucas alegrias e sacrifícios por irrelevantes invenções mostram claramente como eram incultos. Nem me demovam da minha opinião, algumas das máquinas celebradas pelos historiadores, pois, apesar, talvez, da sua extrema simplicidade, facilmente conseguiram celebridade, ser elevados à categoria de prodígios pela multidão de ignorantes e embasbacada. Contudo, estou persuadido de que as primeiras sementes de verdades depositadas pela natureza nos espíritos humanos e por nós abafadas, devido à leitura ou à audição cotidiana de tantos erros, tinham tal força naquela rude e simples antiguidade que os homens, mediante a mesma luz intelectual, com que viam haver que preferir a virtude ao prazer e o honesto ao útil, embora ignorassem porque era assim, também chegaram a conhecer as ideias verdadeiras da filosofia e da matemática, sem terem ainda podido alcançar perfeitamente essas mesmas ciências. Na verdade, parece-me que alguns vestígios dessa verdadeira matemática surgem ainda em Papos e Diofanto, e nos quais, sem serem os primeiros tempos, viveram, no entanto, muitos séculos antes da nossa era. E não me custa acreditar que, ulteriormente, os próprios autores a fizeram desaparecer por uma espécie de astúcia perniciosa, com efeito assim como se reconheceu que muitos artesãos tinham procedido relativamente às suas invenções, recearam eles que talvez, devido à grande facilidade e simplicidade, se desvalorizassem pela sua divulgação e preferiram, para se fazer admirar, apresentar-nos em seu lugar algumas verdades estéreis demonstradas com um sutil rigor lógico com efeitos da sua arte, em vez de nos ensinarem a própria arte que eliminaria totalmente a nossa admiração. Houve, enfim, alguns homens muito engenhosos que se esforçaram no nosso século por ressuscitarem a mesma arte, pois aqui se designa com o bárbaro nome de álgebra, não parece ser outra coisa, contanto que apenas seja de tal modo liberto dos múltiplos números inexplicáveis, figuras que a complicam, que não mais lhe falte aquele grau de perspicácia e facilidade extrema por suposição nossa deve existir a verdadeira matemática, visto que esses pensamentos me levaram aos estudos particulares da aritmética e geometria, para uma investigação aprofundada e geral da matemática. Interroguei-me antes de mais acerca do que todos entendem exatamente por essa palavra e por que é que não são apenas as ciências, de que já se falou, que se dizem parte das matemáticas, mas ainda a astronomia, a música, a ótica, a mecânica e muitas outras. Não basta aqui considerar a origem da palavra, uma vez que o termo matemática não apenas tem o sentido da disciplina. As ciências acima citadas não têm menos direito do que a geometria e a designação de matemáticas. Como vemos, não há quase ninguém, desde que tenha apenas pisado o limiar nas escolas, que não distingua facilmente entre o que lhe apresenta aquilo que pertence à matemática e o que pertence às outras disciplinas. Refletindo mais atentamente, pareceu-me por fim óbvio relacionar com a matemática tudo aquilo apenas que se examina a ordem e a medida, sem ter conta de que os números, figuras, astros, sons ou qualquer outro objeto que se assemelhe à medida se deve procurar.
Por conseguinte, deve haver uma ciência geral que explique tudo que se possa investigar acerca da ordem da medida, sem as aplicar em uma matéria especial. Esta ciência designa-se não por vocabulário suposto, mas pelo vocabulário já antigo e ciências que se chamam partes da matemática, quanto a matemática universal, sobrepuja em utilidade e facilidade as outras ciências que lhe estão subordinadas, vê-se perfeitamente no fato de abarcar os mesmos objetos que estas últimas e, além disso, muitos outros, no fato ainda de que suas dificuldades, se é que contém algumas, existem também para as últimas ciências, como outras ainda provavelmente provenientes dos seus objetos particulares e que ainda não têm. E agora, visto que todos sabem o seu nome e aquilo se trata, embora não lhes prestem atenção, como explicar que a maior parte investigue laboriosamente as outras disciplinas que dela dependem e que ninguém se preocupe por aprender esta, admirar-me-ia certamente se não soubesse que todos a considerem muito fácil e se não tivesse notado, há muito que o espírito humano deixava de lado o que julga poder fazer facilmente e se precipita logo para o que é novidade e mais elevado. Eu, porém, consciente de minha fraqueza, decidi observar pertinazmente na busca do conhecimento das coisas de uma ordem de tal que, principiando sempre pelos objetos mais simples e mais fáceis, nunca passe a outros sem me parecer que os primeiros nada mais me deixam para desejar. Foi por isso que cultivei até agora tanto que pude, matemática universal, de maneira que julgo poder tratar daqui por diante as ciências mais elevadas, sem elas prematuramente me aplicar. Mas, antes de ir em frente, tudo que achei de mais digno de nota nos meus estudos anteriores, esforçar-me-ei por congregá-lo no todo e pôr em ordem, que, para o retomar um dia comodamente neste opúsculo, se isso for necessário em virtude da diminuição da memória com o aumento da idade, quer para aliviar a memória e me poder aplicar ao resto da maior liberdade do espírito.